Senhoras e senhores, o que era lenda virou realidade. Se você acompanha o mundo da praticagem, você sabe que a pauta de ouro é a nova bibliografia, a intenção do edital e da possível data da prova. A DPC acabou de publicar a revisão atualizada do material sugerido para o próximo processo seletivo. Não é apenas uma lista de livros, mas o caminho da transformação da sua preparação e da concretização de um sonho. Eu sou a Graça Dilmo e esse é o Pod Prático, podcast do curso prático. E para me ajudar a conduzir esse assunto, que está dando o que falar, né, Portos? Eu chamo o Verdade. Portos da ZP15. Seja bem-vindo, Portos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Portos, para dar início, né, a esse podcast, a gente trouxe dois pontos principais, né, que seria a atualização da bibliografia e a intenção do Uhum. edital. Mas antes, tem muita gente que já te conhece, né, que já está nesse longo período de tempo estudando, que já é da praticagem, só que eu creio que tem muita gente vindo e conhecendo esse universo da praticagem, e ainda mais agora com essa publicação. Eu queria que você se apresentasse, né? Dizer qual é a sua zona de praticagem, como é que você entrou. Ah, tá legal, tranquilo. Eu sou o Prático Portos, tem muita gente que me conhece do Instagram, né? Eu tenho um perfil no Instagram onde eu falo de praticagem, que é o @Prático Portos, também no YouTube. E eu sou prático da ZP15, aprovado no processo seletivo de 2008. Anteriormente, eu tinha sido da ZP de Cabedelo, no processo seletivo de 1996, lá se vão 28 anos, depois eu cheguei a ser, durante 2 anos, prático na ZP01, na Bacia Amazônica. Então, eu tive a felicidade de ter experiência em 3 ZPs diferentes. Eu acho que isso foi muito bom para mim. Conta, é porque muita gente que está chegando agora, né, e que eu acho que teve essa curiosidade com essas publicações, e muita gente ainda não sabe o que, que é, de fato, um prático, né? Conta para a gente mais ou menos qual é a função de um prático a bordo, qual é a importância de um prático numa manobra, e mais ou menos a responsabilidade que esse prático tem, os desafios que ele tem no dia a dia, seja pela questão geográfica do local, seja para a parte meteorológica. Conta, tenta resumir um pouco para as pessoas poderem entender, por gentileza. Tá certo. O prático, ele presta uma função de um serviço de assessoria ao comandante quando o navio se aproxima de terra, se aproxima do porto. O comandante do navio, ele conhece o navio dele, evidentemente, e as rotas marítimas, mas ele não conhece com detalhe os portos onde ele tem que atracar. E nesses portos é que normalmente estão os maiores perigos, porque são águas rasas, né? Águas cheias de pequenas armadilhas, né? Então, o prático é aquele cara que conhece profundamente a área onde ele trabalha e ele embarca no navio para prestar assessoria do comandante. Muitas vezes assume controle do navio e conduz o navio desde o ponto de embarque até o local de atracação. Faz a atracação, coordena o uso dos rebocadores e presta toda essa assessoria. Na verdade, o nosso negócio é a segurança, né? A gente presta um serviço para que o navio possa navegar com segurança dentro das águas interiores, né? E o grande desafio, né, na minha opinião, além do fato de você ter que realmente ter um conhecimento e manter a atualização desse conhecimento, acompanhar as evoluções tecnológicas, você tem a questão do embarque e desembarque, que normalmente é feito em mar aberto e, às vezes, sob condições de mar um pouco ruins, né? Então, é sempre um risco pessoal, Sim. mas é algo que a gente tenta gerenciar da melhor forma. Exatamente, ainda mais com o tipo de treinamento que vocês também executam, né? Tem toda uma preparação antes de você se tornar prático, né? Nós fazemos, depois da aprovação no processo seletivo, né,
o candidato, então, ele recebe a carta de praticante de prático e ele vai fazer um estágio de, no mínimo, 12 meses na zona de praticagem para a qual ele foi selecionado e justamente para conhecer essa zona durante todas as estações do ano, porque as condições Mudam, variam, né? né, de estação para estação, tem estação mais seca, tem outras que têm cheias dos rios, enfim. É importante que ele conheça essa zona de praticagem profundamente e durante esse estágio de praticante é uma coisa muito intensa. Ele faz muitas manobras, acompanha todos os práticos que trabalham lá para poder Sim. aprender um pouquinho de cada um e desenvolver o seu próprio estilo, né, de Uhum. manobrar. E já entrando, então, no cenário atual, né? Dia 27 agora, teve, há poucos dias atrás, né, saiu a intenção do edital com a prova prevista para novembro de 2027, o ano que vem. Uhum, E há poucos dias antes ainda já havia saído a atualização da bibliografia, né? Eu não sei exatamente. se houve, na verdade, uma mudança muito grande de conteúdo nessa parte. Qual é a tua visão que você tem, essa leitura que você tem a respeito desse conteúdo a mais que entrou para essa prova? Olha, a minha visão, embora essa mudança não fosse esperada e pegou muita gente de surpresa, a minha visão ela é positiva, porque, pelo que eu vi, a DPC ela procurou colocar na bibliografia muita coisa que é importante que o prático conheça e que não estava na bibliografia anterior. Então, me parece que ela quer que o prático chegue como praticante com um rol de conhecimentos bem abrangente, Uhum. né? Então, nesse aspecto, eu achei positivo e eu acredito que a prova escrita ela vai refletir um pouco isso, ou seja, ela vai ser uma coisa muito mais conceitual, né? Questões um pouco mais genéricas, não se deve cobrar muito rodapé de página, e sim aquilo que é importante. Me parece que a mensagem foi essa. Foi Na como eu época, interpretei. entendi. Na época que você estudou, né, para o concurso, chegou a ter também essa grande mudança de bibliografia na tua época? Houve uma mudança, quer dizer, como meu primeiro processo seletivo foi em 1996 e o segundo foi em 2008, né? Então foram 12 anos depois, houve alguma mudança, evidentemente, em termos de atualização de publicações e tudo, mas não foi assim uma mudança tão grande, né? Houve realmente a mudança, mas ela foi gradual, né? Essa pegou o pessoal um pouco de surpresa. E você se lembra na época como é que foi quando você soube da notícia, quando saiu a intenção do edital? Porque Sim, normalmente essas datas marcam, né, a nossa vida, o que a gente estava fazendo, qual foi o sentimento que a gente teve, que eu creio que muita gente tem um misto de alívio com preocupação agora, né? é verdade. Em 2006, né, em 96, quando eu fiz o primeiro processo seletivo, não era nesses moldes que é hoje, não era a nível nacional. Você precisava fazer a prova, no local onde você iria trabalhar, né? Embora a prova fosse aplicada no mesmo dia para todas as DPs, você precisava ir ao local e fazer a prova lá, né? Então, é, isso em 96. Aí ficou bastante tempo sem um processo seletivo, né? E em 2006, a Marinha decidiu mudar os moldes do processo seletivo e fez uma experiência. Como estava precisando de prático com muita urgência, muita necessidade na Bacia Amazônica, na ZP1, onde eu trabalhava, a Marinha fez um processo seletivo apenas
para a ZP1, né? Já com a nova bibliografia. E aí a gente sabia que pouco tempo depois viria um processo seletivo para todas as EPs, com um número maior de vagas. Uhum. Então a gente já estava preparado. Depois de 2006, muita gente já começou a estudar porque sabia que viria um processo seletivo. Mesmo assim, quando saiu o edital de 2008, dá um friozinho na barriga. Não tem Exato. como, não tem como você negar isso. Mas a gente gerencia. E qual foi a estratégia que você usou para estudar? Olha, é um pouco curioso, porque como eu era prático lá na ZP1 nessa época, e a gente estava com muito serviço e pouco prático, a gente viajava muito e praticamente não tinha folga, né? Caramba. Então, eu tinha que estudar na hora que desse, né? Então, a bordo, né, lá embarcam dois práticos sempre, e os práticos vão subindo o rio e se revezando. E as viagens duram 3, 4, 5 dias. Então, eu tentava estudar nos intervalos ali, né? E Assim, na folga? lógico, você tinha que comer, tomar banho, descansar um pouco, mas assim, tentava ter algumas horas de estudo. Quando eu estava no passadiço, né, cuidando da navegação, eu estava ali, assim, de Atento. olho nas publicações, vendo os quadros e tal. Todo o tempo livre que eu tinha era no sentido de tentar estudar. Aí a gente desembarcava em Macapá, normalmente pegava um voo para ir para casa, aí era estudando no avião, era estudando no aeroporto, enfim, Fazendo o mas assim, possível. fazendo o possível, mas realmente foi muito, muito sacrificante, porque não tinha tempo e não tinha assim uma concentração, você não podia planejar o teu estudo, porque às vezes você estava em casa e te chamava, olha, você vai ter que embarcar hoje à noite para Macapá, e aí o teu estudo ficava Na, interrompido. na época que você entrou nessa ZP, você se recorda de outros também que tentaram para outras ZPs? Teve muita gente que passou em 2006 para a ZP1 e que continuou estudando para o processo seletivo de 2008. Mas como eu não fiz essa prova de 2006, eu já era prático em Cabedelo e antes da prova de 2006, houve um processo de remanejamento. Então eu fui remanejado Uhum. para a ZP1 porque em Cabedelo havia o excesso e havia falta na ZP01. Então eu fui para lá sem fazer o processo seletivo, o que me deixou um pouquinho em desvantagem, porque aquelas pessoas que estavam estudando e passaram em 2006 já estavam ali com tudo na cabeça e tal, e Exato. a prova de 2008 foi assim bastante parecida com a prova em termos de elaboração da prova, até porque foi a mesma banca que elaborou. Então, esse pessoal realmente teve uma vantagem nesse sentido. Se nós compararmos, Portos, a bibliografia dos últimos concursos, né, com esse próximo, em novembro de 2027, eu creio que existam livros que jamais foram cobrados, que nem você falou, né? Qual é a visão que você tem, assim, das pessoas que já estão estudando há muito tempo? Você acha que elas estarão prejudicadas? Ficarão prejudicadas nessa área? Olha, eu gosto de pensar sempre da forma positiva, o copo meio cheio, né? Exato. Então, eu acho que a bibliografia praticamente dobrou, né? Isso, evidentemente, vai tender a equilibrar um pouco o jogo, né? Então, aquelas pessoas que começaram a estudar mais tarde ou que estão começando a estudar agora, né? é, talvez tenha um pouquinho mais de vantagem em relação ao pessoal que já estava estudando, porque aquele pessoal que já estava estudando já estava com a matéria 100% Uhum. na cabeça. E agora eles estão com a matéria 50% na cabeça, eles vão ter que Exato. estudar os outros 50%. Mas eu acho que a oportunidade é para todo mundo, né? Então, quem, a partir de agora, tiver um bom programa de estudo, um bom programa de preparação, para o processo seletivo como um todo, vai ter sucesso. Mas é uma questão de propósito, de determinação.
Então, você acha que quem começar agora, porque praticamente nós temos 1 ano e meio, né, até a possível prova, você acha que é completamente possível? 1 ano e meio é tempo suficiente para você estudar toda essa matéria, que é bem volumosa, é tempo suficiente, mas precisa estudar com bastante estratégia. Na época que você fez a prova, você se recorda de alguma matéria assim que gerou um pouco de preocupação ou polêmica na época? Olha, teve o PNA, né? O PNA Ah, ele entrou que na época. entrou a partir de 2006, né? Ele era o bicho-papão, porque uma publicação em inglês de difícil leitura Uhum. e que ninguém conhecia, né? Então, um desafio. E quando entra assim um livro muito específico, que nem o PNA, que você deu exemplo, você acha que é melhor focar mais na teoria ou em exercício? Não sei se na tua época tinha uma base de exercícios boas, né? Mas o que que você acha? Você acha como é que você ciclaria se caso você estudasse hoje? Até 2008, não existia nenhum curso de preparação, né? Então, a gente tinha que ser autodidata mesmo, ou estudar em pequenos grupos de estudo e Uhum. trocando informações, né? Os cursos começaram a aparecer depois do processo seletivo de 2008, então, em 2011 e 2012, já haviam alguns cursos que ensinavam a matéria. Uhum. Mas em 2008, ninguém ensinava a matéria, né? Então, a gente tinha que aprender realmente. O que eu fiz em relação à PNA, que foi a matéria que talvez eu tenha tido mais dificuldade para ser autodidata, foi procurar um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pedir que ele me desse aulas particulares. Então, eu fazia o seguinte: eu fazia uma viagem na Bacia Amazônica, desembarcava em Macapá. Na época eu morava em Fortaleza, mas eu vinha para o Rio, ficava na casa dos meus pais, 2 dias. O professor me dava aula, eu voltava para lá. Na próxima folga eu voltava, até eu conseguir entender o PNA. E realmente esse professor ele conseguiu me esclarecer, me abrir a minha cabeça para que Clarear. eu entendesse o PNA. Mas, assim, foi uma estratégia, deu certo, né? Mas foi bem complicado. É importante você praticar hoje em dia a facilidade que você tem de ter, né, a base dos exercícios, isso facilita muito a vida do concurseiro. E lembrando aos nossos alunos que no dia 27 de junho nós teremos o nosso super simulado, né, que o aluno ele vai poder testar os seus conhecimentos e ter um ambiente realmente muito próximo da prova. Então, para quem nunca testou esse conhecimento, não sabe como é, né? Eu não sei se você vai nesse ano, porque foi o ano passado que você abriu, né, Portos, o nosso super Foi. simulado. Exatamente. Eu consegui conversar um pouquinho com o pessoal, né? Tentar passar um pouco da nossa experiência, né? E o simulado realmente é muito bom porque ele te coloca numa posição de prova, né? E é diferente você fazer exercícios em casa e você estar num simulado, quer dizer, nas condições que reproduzem realmente a condição de prova. É muito importante fazer simulado. E como é que você acha que esse aluno deve se preparar para essa simulação, seja no nosso super simulados ou até seja na prova? Eu acho que ele deve traçar o programa de estudo dele, né? É, se preparar para fazer um bom simulado a partir do resultado dele do simulado, verificar quais são as matérias em que ele precisa ter um pouquinho mais De de atenção, atenção, né? O simulado ele vai dizer isso para ele: olha, você está um pouco mais vai fraco. sinalizar, né? Exatamente. E aí mapear isso daí e tentar corrigir o rumo do estudo. Normalmente, Portos, nos nossos super simulados, nós colocamos 70 questões, né? Que consegue abranger basicamente toda a matéria. E Uhum. eu não sei como é que foi no teu concurso, quantas questões foram, se foram 50 questões ou já eram 70 questões. Em 2008 foram 70 questões.
E se você tivesse que chutar, né? Vamos para a base do chute agora. Quantas questões você acha que no concurso? Olha, eu acredito que a DPC ela vai manter mais ou menos a estrutura desses últimos processos seletivos, né, de 2006, 2008, 2011, 2012, a estrutura eu acho que deve ser mantida porque deu certo, né? É uma forma que você tem de avaliar toda a matéria, né? E mesclando questões em português, em inglês, enfim, é, tem questões mais longas, questões mais curtas. Eu acho que a Marinha ela sabe elaborar provas, né? Uhum. Então, eu tenho confiança de que a prova ela vai vir uma prova boa. E seguindo nessa base do chute, você acha que é possível mudar a estrutura da pontuação da prova de títulos? Olha, eu não escuto falar sobre isso, né? E eu não sei se a Marinha está estudando alguma mudança, né? Mas o título ele realmente ele tende a premiar, né, quem tem experiência no mar, né? Uhum, O Brasil é um dos poucos países onde você pode ser prático sem ter tido nenhuma experiência no mar, uhum, né? Em diversos países, você, para você se candidatar a uma posição de prático, você tem que ter estado no mar durante um determinado período de tempo, ter a carta de comandante. Então, isso exige que a pessoa tenha uma experiência aí de 15, 20 anos de mar, né? Isso é o que acontece, sei lá, na França, em diversos países, né? E aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade da pessoa ter um outro curso qualquer sim. e prestar a prova para praticante de prático. Mas, evidentemente, que essa questão da pontuação dos títulos diferencia um pouco quem já tem um pouco mais de experiência, e eu, pessoalmente, acho justo. E com essa notícia, né, que houve essa semana, muitos se questionam a respeito também até pela quantidade de vagas, se realmente vale, né, ah, esse processo de você estudar, se dedicar, porque isso leva muitas questões, né, seja financeira ou seja até uma questão pessoal. Você acha que abrirão vagas o suficiente ou que serão menos vagas? Olha, essa pergunta é engraçada, porque quando comecei a me preparar para o processo seletivo de 2008, eu tive esse pensamento, né? Eu falei, poxa, tem tanta gente que já fez a prova de 2006, que já está se preparando, tem um monte de gente que eu conheço que chefe de classe, 01 de turma, as pessoas super inteligentes, e, e as pessoas estão em casa estudando enquanto eu estou na Bacia Amazônica para lá e para cá, né? Será que vai ter uma vaga para mim, né? Então, esse pensamento passou pela minha cabeça e eu tive que trabalhar Uhum. isso e dizer assim, não é eu contra outros candidatos. É Eu contra vou você, fazer né? o melhor que eu tiver Sim, que fazer. E é um se eu fizer desafio, o meu melhor, basta uma vaga. exato, é um desafio pessoal, né? Exato. E realmente, se só tivesse uma vaga, talvez fosse eu, Você, né? exato. Deixa eu te perguntar, com o avanço, né, da tecnologia, hoje em dia com a inteligência artificial, muitas coisas têm mudado, né? Eu não sei como é que tem sido esse cenário também dentro da praticagem, né, com essa mudança. Qual é o teu olhar a respeito disso? Ou se você acha que ainda que as manobras elas dependem muito da sensibilidade do prático a bordo? Olha, eu acho que a inteligência artificial ela pode ajudar em algumas questões paralelas, complementares, né? Mas no trabalho do prático propriamente dito, não vejo assim, porque você realmente precisa estar a bordo, você precisa sentir as condições de vento, de corrente, como é que o navio está reagindo, e isso eu não vejo a inteligência artificial
substituindo a sensibilidade do prático, o feeling. Não vejo assim. Eu acho que nas partes complementares de administração da praticagem, conselho técnico, estudos, aí sim, mas não na atividade propriamente dita. O processo seletivo, Portos, ele apresenta basicamente, eu acho que é 4 fases, né? Que é a parte teórica, a prova escrita, aí a pessoa ela vai para os exames físicos, né? Aí tem a questão da prova de títulos e a PPO. Só que antes da Uhum. gente entrar na PPO, que eu sei que é uma parte fundamental e importante para quem deseja realizar esse concurso, dá uma pincelada rápida, Portos, para as pessoas poderem entender e, e avançar realmente nessa parte, porque muita gente só entende a parte teórica, né? Não, a prova escrita Uhum. e a PPO, mas existem outros exames, né, que precisam ser realizados durante essa triagem. Na verdade, são 3 fases, né? Porque tem a fase da prova escrita, a segunda fase é junto, né? A apresentação dos títulos e os Ah, tá. exames médicos e físicos. Eles compõem a segunda fase. E aí, por último, vem a prova prática oral, que é o que culmina, né? O processo seletivo, né? É, é importante que o candidato ele tenha uma preparação para todas as fases, né? E isso é o que eu ensino no meu programa de treinamento, é como você se preparar sobre todos os aspectos de forma estratégica para estar preparado para todas as fases. Uhum. Porque eu já vi eh, muitos candidatos muito bem preparados deixarem de ser aprovados por detalhes, né? E esses detalhes fazem uma diferença, né? Vou dar um exemplo, né? Em 1996, eu fui, como já falei, fazer prova em Cabedelo, né? E eu não conhecia a cidade de João Pessoa, né? E a prova ia ser dentro de uma escola, um centro grande educacional lá, que o nome era Casa Rosada. E a gente, no edital, tinha o endereço do local da prova. E naquela época, lógico, não tinha Waze, né, Sim. Google Maps, nada disso, né? Bom, eu peguei o avião, fui para lá, do aeroporto fui de táxi para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, ao invés de fazer o check-in, eu pedi para o motorista de táxi, olha, agora eu queria que você me levasse nesse endereço, que eu quero ver quanto tempo eu levo daqui do hotel até Uhum. o local da prova. E aí ele foi, chegou lá perto, ele começou a dar voltas e não encontrava o local. E assim, e perdemos um tempo. E aí parou, aí foi perguntar e a entrada daquele instituto, que era um instituto grande, tinha mudado. Caraca. Então, ela era num local onde estava o endereço antigo, mas eles tinham fechado aquele acesso e a entrada era do outro lado. Uhum. Então, bom, aí fizemos o reconhecimento. Eu falei, bom, é aqui? Né, é aqui, né? Eu falei, bom, então amanhã você vai me trazer aqui, porque a gente já sabe exatamente como chegar, né? E, bom, e aí fiz a prova no dia seguinte. Quando eu saí da prova, tinha um táxi parado lá na frente. Aí eu peguei o táxi e o motorista me perguntou: você fez aquela prova e tal? Tinha muita gente aí. Eu falei: fiz a prova. Ele: pois é, eu trouxe um rapaz aqui, que ele é até de Santos. Ele disse que tinha estudado muito, muito para a prova, estava sabendo tudo, tudo. Meu Mas a Deus. gente não conseguiu Não achou. achar o local e quando a gente achou, o portão estava fechado. Meu Deus. Ah, a preparação. Então, é um detalhe, né, que eu abordo no meu treinamento, junto com outros, que faz muita diferença, né? Ou seja, você O cuidado, estuda um né? ano e meio, uma O cuidado. matéria gigante, e você nem consegue fazer a prova porque você Não não chegou no local. calculou o tempo, não fez um reconhecimento do local da Misericórdia. prova. Meu Deus. Então, isso é importante.
E o que esperar desse profissional na fase da PPO, né? Como que o profissional, o que se espera desse profissional na hora da PPO? De que profissional que você está falando? O profissional que será um praticante de prática e um prático, né? Ah, Como que ele sim. se prepara para a PPO e o que que eles esperam que você execute na hora? A prova prática oral, né, ela, além de avaliar algum conhecimento do candidato, né, eles sabem que ele não é um prático. Então, Uhum, não se espera que ele execute uma manobra como se fosse um prático. ok. Mas o que se espera é que ele tenha uma postura e uma clareza de procedimentos e um controle mental para fazer frente a situações inesperadas. Uhum, Então, é muito importante que a pessoa se prepare para a PPO e também é um dos módulos do meu treinamento, a pessoa estar preparada assim mentalmente para o que vem e isso também faz muita diferença, porque às vezes a pessoa entra lá, é, nunca entrou num simulador, ou já entrou, mas não tem uma vivência, e aí quando vê aquilo acaba ficando nervoso, e sim. aí tem várias pegadinhas O durante a exe- prova prática, eles geram algumas situações para ver como você reage, e se você estiver nervoso, a tendência é que você vá se enrolando cada vez mais, e aí não faça uma boa PPO. Então, a preparação para a PPO ela é muito importante. Depois da prova escrita, quanto tempo depois se realiza a PPO? E depois da PPO, quanto tempo se torna um praticante de prático? Olha, em 2008, a gente fez a prova escrita, uns 20 dias depois saiu o resultado final da prova escrita, porque tem alguns recursos de questões e tal, e 2 meses depois iniciaram as provas prático-orais, né? E como tinha bastante candidato, levou praticamente um mês inteiro, né? Então, vamos colocar aí 2 meses e meio entre fazer a prova escrita e fazer a PPO, né? Então, é tempo suficiente para que a pessoa se Se prepare, prepare. né? Mas, Uhum, nesse meio tempo, você também tem os exames físicos, os exames médicos, a uhum. apresentação de títulos e tal. Então, se você quiser ter tempo para se preparar para a PPO, você também já tem que ter se preparado anteriormente em vários outros aspectos, coisa que também eu abordo. E você, nessa fase, você normalmente atua como instrutor, correto? Você pretende ainda no próximo atuar como instrutor? Sim, eu gosto muito de preparar candidatos, assim, desse contato com pessoas que estão estudando. Então, eu pretendo, sim, orientar alguns candidatos que têm um bom potencial, né, para poder passar. Então, eu pretendo, sim. Então, quem passar na prova escrita já pode entrar em contato com Portos, né, Portos? Não, vamos deixar isso, né? A gente ainda tem 18 meses pela frente, né? Eu acho que o mais importante agora é as pessoas pensarem numa preparação estratégica desses 18 meses, né? Como a pessoa Focar na vai prova escrita primeiro. fazer. Não só focar na prova escrita, como te falei, a preparação ela é em Completa. paralelo, né? Uhum. Você já vai se preparar para o processo seletivo como um todo, né? E desde agora. Então, tem muitas coisas que devem ser feitas, preparadas, para que você esteja com boa disposição, por exemplo, para estudar, entendeu? Então, como é que você estuda, né? Uhum. Também tem técnicas de estudo, assim como tem técnicas para fazer prova, né? Então, tudo isso são coisas que você precisa ter essa informação, você precisa aprender, porque se você estudar 3 horas, você pode estudar 3 horas de uma forma um bom aproveitamento, ou você pode estudar 3 horas e não aprender nada. Tudo Exato. é uma questão de como você estuda. Então, alguém precisa orientar você de como estudar para que você tenha um bom aproveitamento.
Hoje nós temos basicamente dois perfis de aluno: quem já vinha estudando e quem está começando do zero. Com essa mudança, o curso prático se reestruturou para atender esses dois perfis. Os módulos práticos 1 continuam sendo a base, especialmente para quem está começando. E para quem já estudava e precisa avançar nas novas matérias, estruturamos os módulos práticos 2, 3, 4 e 5. O mercado ainda está se organizando, mas o curso prático já respondeu rapidamente às mudanças. Agora, em maio, começam os módulos práticos 2 com conteúdo novo. E na sequência, vem os demais. E ao contratar, você também pode adicionar por um preço especial o Banco Prático, que é sem dúvidas o maior banco de questões do mercado, com mais de 17 mil questões, sendo todas comentadas. Nenhum banco de questões chega perto desse número. E em breve iremos adicionar questões da nova bibliografia. Quem quiser conhecer o banco, faça a experiência gratuita em nosso site e não deixem de baixar o aplicativo no seu celular para ter 17 mil questões na palma da sua mão. Bom, chegamos ao final, Portos, e para fecharmos esse episódio, eu quero que você deixe um recado, seja para os antigos que já estudam, né, que já te seguem, e inclusive para os novatos que possivelmente possam começar agora, né? E qual é o seu recado que você deixa? Caso tu queira também deixar teu Instagram, os teus contatos, fica à vontade. Como eu te disse, eu tenho assim prazer de transmitir os conhecimentos, né? E eu acho que as pessoas que estão determinadas, né, a se tornarem práticos, né? Elas precisam realmente fazer um plano de estudos, um plano de preparação que seja completo, né? Uhum, Então, eu elaborei um programa de treinamento e tenho um grupo de mentoria também, onde eu tento transmitir esses conhecimentos, né? Eu não ensino matéria, porque uhum. tem alguns cursos que ensinam a bibliografia e tudo, Sim, mas eu dou dicas de uhum. como se preparar, de como estudar, enfim, de Ah, uma série de coisas. Então, as pessoas podem ter mais informações na minha página, www.praticoportos.com.br, ou no meu Instagram, entrar em contato comigo pelo @praticoportos, né? E também tem alguns vídeos no YouTube, embora eu foque mais no Instagram. excelente, é isso. Eu acho que ficou muito claro, né, que o cenário mudou, mas a lógica da aprovação continua a mesma, é o método, consistência e continuidade. E para quem ainda está tentando entender por onde começar, é exatamente o momento de tomar uma decisão e estruturar o estudo de forma correta. Então eu te convido a acompanhar o nosso curso nas nossas mídias sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigada, Portos! Obrigado a você.